Glória a Deus. Bom dia. Pode sentar em nome de Jesus. Graças a Deus. Nós estamos falando sobre a reta final, né? Nós estamos na reta final do ano. A gente está aí há poucas semanas, né? 2 meses praticamente, porque quarta-feira já é dia 1º, né? 2 meses para o final do ano, estamos na reta final. E eu tenho falado sobre essa reta final. Por quê, irmãos? Porque nem que seja na última hora, no último momento, Deus pode te abençoar. Eu creio que daqui até lá, nesses 2 meses e poucos dias, Deus ainda tem muita coisa para fazer no nosso meio. Tem muita coisa para fazer para nos abençoar, em nome de Jesus. Então, se eu tivesse que te dar uma palavra, seria: não desista. Não desista. Você tem projeto, tem sonhos, Deus colocou no teu coração, Ele pode realizar ainda. No domingo passado eu comentei que não apenas a reta final do ano, mas que também a gente entende, eu entendo, que a gente já está na reta final da humanidade também. Você vê que o homem está mais amante de si mesmo, frio, as coisas estão, os sinais, digamos assim, né? Todos eles estão acontecendo diante de nossos olhos. Guerras, rumores de guerras e tantas batalhas. E a gente vê que a humanidade está indo para a reta final. O que isso tem a ver com a mensagem de hoje? Eu vou falar hoje sobre ser combatente, combater. O combatente, ele é mais do que um simples guerreiro. Porque um guerreiro, você faz uma guerra, você chama a pessoa, alista a pessoa e ela vai ser seu guerreiro, ela vai fazer o que você manda. O combatente não, ele tem um propósito. Combatente significa sustentar luta contra ou a favor de alguém. Ser combatente significa fazer guerra. Então, o que combate, ele faz guerra. Então, eu sou um combatente, eu faço guerra com o diabo. Eu não aceito quando ele tenta entrar na minha vida, no meu pensamento, na minha casa, casamento, relação, dinheiro. Eu não aceito, eu faço guerra com ele, eu sou combatente. Eu não sou apenas um guerreiro, que alguém alistou, vem guerrear por mim. Tem gente que está na guerra, nem tem de direito o propósito. Mas está alistado, recebe um salário, inclusive, para guerrear, e está lá, guerreando. Nem tem de direito o propósito. O combatente, ele tem um propósito. Um combatente, ele tem um objetivo. Um combatente, ele tem uma motivação. Ele significa isso: sustentar a luta contra ou a favor de alguém, fazer guerra, opor-se a ser contra, por exemplo, pensamentos malignos, más influências, coisas que são erradas, que desagradam a Deus. Nós somos combatentes, nós somos contra essas coisas. Muita gente até se incomoda com a gente. Até familiares se incomoda com a gente. Quando a gente não aceita, por exemplo, bebida dentro da nossa casa, familiares se incomodam com a gente. Quando a gente não aceita mais cerveja dentro da nossa casa, familiar se incomoda com a gente. Mas a gente é combatente, a gente se opõe àquilo que é errado. Aos nossos olhos, hoje é errado. Então a gente se opõe. Nós não somos apenas guerreiros, nós somos combatentes. Deveríamos ser. Então, se eu fosse dar um título para essa mensagem, seria: seja um combatente. Aliás, fala para quem está perto de você aí: seja um combatente. Amém? Um bom combatente na Bíblia foi o apóstolo Paulo. E na segunda carta a Timóteo, ele vai falar por que ele era. Ele tinha objetivo. Combatente tem objetivo. Combatente tem uma motivação maior. Não é só um guerreiro, um soldado que recebe para entrar numa guerra. Não. Ele tem e aí é forte, irmãos. Você vê guerras hoje, como essa que a gente está vendo aí, que um grupo menor resiste tanto porque as pessoas estão dispostas até a morrer. Mas não é por dinheiro, não. É porque eles são combatentes. Eles têm uma motivação. É errada a motivação? É. Mas eles têm uma motivação. Talvez o exemplo não seja tão bom, né? De tudo que tem acontecido. Mas a verdade é que eles têm uma motivação. Eles não fazem aquilo porque vão receber um salário alto. Não. Eles têm uma motivação. Por isso são capazes até de morrer. É bem forte a coisa. É bem forte.
E o que eu vejo, e aí eu não estou julgando ninguém, tá, irmãos? Mas o que eu vejo é que boa parte, não todos, não a maioria, mas boa parte dos crentes que estão nas igrejas, não só nas nossas, em todas, não são combatentes. Alguns até são guerreiros, mas não são combatentes. Não tem uma motivação maior para dizer não para o que está errado. Então, quando o que está errado, você sabe que uma coisa errada, quando todo mundo diz que é certo, a tendência é que todo mundo acredite, né? Então aquilo está errado, mas todo mundo aceitou, então eu também aceito. Eu não acho muito legal, acho errado, mas todo mundo aceitou, então eu também aceito. O combatente não é assim. Ele vai se opor, ele vai resistir, ele vai ser resistente. Ele vai falar, isso eu não quero para a minha vida, isso eu não quero na minha casa, isso eu não quero para mim. Por quê? Porque Jesus fala que não, porque a Bíblia fala que não. Então eu não quero. Aí alguém vai reclamar, alguém vai falar, alguém vai brigar, alguém vai dizer que todo mundo aceita, que todo mundo, vários cristãos aceitam, mas só você que não é, você que é o chato da história. Não, eu não sou o chato da história. Eu olho para a palavra e a palavra diz não. E aí eu digo não. É simples assim. Amém, irmãos? E esse é combatente. É uma pessoa que é capaz até de perder, mas ela fica ali firme para servir a Deus, para andar na palavra de Deus. Esse não é só um guerreiro, esse é combatente. O Paulo era assim. Nós lembramos, todo mundo aqui sabe, que o Paulo, ele não conheceu Jesus, não andou com Jesus do lado dele. Jesus, quando Paulo aparece em cena, Jesus ele já morreu, já ressuscitou, já subiu, já enviou o Espírito Santo lá em Pentecostes, lá em Atos, e eles já foram cheios do Espírito Santo, e eles saíram para pregar no mundo todo e começaram a fazer coisas espantosas. As pessoas ficaram espantadas com os discípulos que saíram quando foram cheios do Espírito Santo para fazer a obra. E é nesse contexto que aparece o homem chamado Saulo de Tarso, religioso, e que achava que aquilo dali ia contra a religião, ia contra o que eles entendiam que era correto. E ele era combatente desde essa época, ele foi contra, e aí ele perseguiu, ele era mau, foi mal com aquele povo, ele não tinha problema nenhum em arrastar aquele povo, a Bíblia fala que ele arrastava para fora das casas, ele prendia, aquele povo sofria por causa dele, morria por causa dele. O Estevão, que foi para Samaria e fez uma obra evangelística tremenda naquela cidade, uma vez pregando, rejeitaram a pregação deles, apedrejaram ele até a morte, e quem estava lá olhando, ele sendo apedrejado, não fez nada. Saulo de Tarso, o apóstolo Paulo, que depois seria o apóstolo Paulo. A roupa do Estevão estava nos pés dele, ele viu o homem ser apedrejado, por quê? Porque o homem era mau, era rebelde, criava confusão com o governo. Não, só porque o homem estava falando de Jesus, só porque o homem estava pregando o evangelho, só isso. Começaram a apedrejar, ele viu e ficou quietinho lá. Atos 8 você vê a morte do Estevão. E o Saulo de Tarso está lá, em pé olhando. Esse homem depois tem um encontro com Jesus, Jesus já ressuscitado, se converte. Quando ele se converte, aí ele vira um combatente de verdade. Aí ele vira para o outro lado, né? Aí vira um combatente. E é isso que a gente vai ver aqui hoje. Eu preciso ser não só um guerreiro de Jesus, mas um combatente. Alguém que se opõe veementemente. Não é de Deus, eu não quero. Nós temos que chegar nesse nível em nome de Jesus. Senão a gente começa a engolir sapo por aí e aceitar tudo. Não tem nada demais. Não é bem assim. Não tem nada demais. E as coisas vão entrando, daqui a pouquinho não tem diferença nenhuma entre o Evangelho de Cristo e qualquer outra religião, porque tudo veio para a nossa vida como se a palavra estivesse aprovando tudo. Aí você olha para a palavra, ela está reprovando tudo. Temos que ter um cuidado muito grande. Amém? Segundo livro do apóstolo, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, então, no capítulo 4, seja um combatente. Capítulo 4, cadê? Aqui. Versículo é o
6. Olha o que o Paulo fala aqui, irmãos. Olha um combatente como é que fala. Ele fala assim, ó, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Então Paulo sente que vai morrer. E não é porque ele está tendo palpitação no coração, aceleração cardíaca, porque ele está tendo insuficiência respiratória, porque pegou uma gripe, um resfriado, um vírus, porque ele está muito doente, debilitado. Não, ele sente que vai morrer porque a perseguição está aumentando. Ele vê outros morrerem. Tiago, por exemplo. Ele vê outras pessoas, o próprio Estevão, que ele viu que morreu por causa de Jesus Cristo. Mesmo ele sendo Saulo de Tarso, ele sabia que depois ele errou feio. Ele falou, poxa, errei, deixei o Estevão, um grande homem de Deus, morrer. Mas agora ele está vendo que está chegando a hora dele. Em algum momento, os romanos, envolvidos pelos religiosos, ou os próprios religiosos, vão pegá-lo e vão levá-lo ou para ser jogado nos leões, porque era assim que o povo de Deus morria, né? Eles eram jogados no Coliseu para ser devorado pelos leões, ou queimado vivo nas praças, ou dentro dos coliseus, era uma festa para todo mundo rir, com aquele povo sendo queimado e dando glória a Deus. Eles não entendiam por que eles podiam ser desse jeito. Como que você vai ser devorado por um leão e não nega Jesus? Como que você vão atear fogo no seu corpo e você não nega Jesus? Que fé é essa que esse povo tem de um homem que nem está mais no meio deles, nem existe mais, já morreu? Eles não entendiam. Eram combatentes os crentes do passado. Esses crentes eram combatentes. Eu brinco com vocês aqui de vez em quando. Hoje em dia tem gente que porque o namorado vai embora, larga Jesus. A namorada vai embora, larga Jesus. O marido encontrou outra e abandonou a família, a mulher quer largar Jesus. Quer dizer, o marido é o sem vergonha e Jesus que paga a conta. Ué, negócio é esse? A gente tem que ser mais combatente. Esse povo, irmãos, eles morriam desse jeito que eu estou te falando, tá? Era crucificado igual Jesus. Tinham a cabeça cortada. Eram queimados vivos. Eram devorados por leões. Imagina você... Olha que coisa horrível, né? Você chegar numa praça e está lá um monte de gente queimando na praça e todo mundo achando graça. Por quê? Porque era aquele povo fanático que segue aquele tal de Jesus. Mas se eles negassem, não aconteceria. Se eles não tivessem, então, a motivação certa, e eles apenas estivessem seguindo porque estava bom, porque era legal, porque aquele povo era manso, porque Deus abençoava, provavelmente nessa hora negaria. Por isso que a gente tem que ser um combatente, não apenas um guerreiro. Amém, irmãos? A gente tem que pegar esse entendimento de combatente para sustentar a luta, para fazer a guerra mesmo. Mas não é fazer guerra igual eu estou fazendo lá fora, não. Você está entendendo o que eu estou falando, né? A nossa guerra hoje não é como os exércitos, não é como a lei, no tempo da lei, os exércitos do passado, que tudo era na base da espada. Hoje você vê muita gente violenta, muita gente valente, gente de guerra, que se você falar, fala mais alto. Se você vacilar, te dá soco, te dá tapa, te dá pernada, dá com um pau na cabeça, te ameaça de morte. São gente valente, gente violentas. Não é esse tipo de valentia. Não é esse tipo de violência. Até porque o grande problema do violento é ele achar que não tem um outro violento mais do que ele. Até que ele encontra alguém. Aí é ele que quebra a cara e perde até a vida. Mas porque vive querendo bater em todo mundo, brigar, quer resolver tudo na base do tapa, quer resolver tudo na base da gritaria, do xingamento, das brigas, até que vai encontrar alguém igual ou pior. E é bobagem. A nossa luta hoje não é contra o sangue nem contra a carne, diz a Bíblia. O próprio apóstolo Paulo, em Efésios 6, diz que a nossa luta não é contra o corpo, contra a carne, mas contra os principados, as potestades dos ares, hostes da maldade. É contra eles as nossas lutas. E diz que está nos lugares celestiais. Então, abaixo de onde Deus está, nesse céu que a gente vê,
está cheio de demônios. Cheio. Se Deus abrisse os nossos olhos e a gente olhasse para o céu, não ia haver um céu bonito, ensolarado. Ia haver demônio para tudo quanto é lado. Querendo entrar na gente, querendo agir na gente, vindo influenciando a gente. E por isso o mundo está do jeito que está. Essa é a nossa guerra. Só que eu preciso ser um combatente como Paulo, que não larga Jesus por nada. O Paulo agora entende que está chegando a hora dele. Ele percebe por movimentos, por N coisas, ele vai percebendo que está chegando a hora. Deus está consolando o coração dele, confortando o coração dele, fazendo ele entender que a qualquer momento ele vai para a forca, a qualquer momento ele vai ser degolado. O Paulo, no caso, dizem que foi degolado. Cortaram a cabeça dele. Outros foram queimados, enfim. Eles morreram dessa forma. Hoje também tem gente morrendo porque segue a Jesus Cristo. E não abandona Jesus e morre. São combatentes. Nós precisamos ser combatentes. Por quê? Não porque simplesmente vamos enfrentar a morte um dia. Um dia vamos enfrentar, todos nós vamos. Mas não é só por isso. É porque as tentações são muitas. E têm aumentado cada vez mais. E a pressão, muita. E às vezes a pressão vem de dentro. Porque a minha igreja prega uma palavra e fala contra a prostituição, mas tem outra igreja falando a favor. Então a pressão às vezes vem de dentro, porque a pessoa fala para o pastor assim: pô, pastor, mas aqui não pode, mas aquela igreja do meu primo pode, então eu vou para lá. Aí o pastor é pressionado para permitir não, que eu não mando na vida de ninguém, né? Mas para ensinar diferente. Eu não vou ensinar diferente, eu vou ensinar o que está na palavra, goste ou não goste. Mas o que está na palavra, está na palavra. Mas só que aí a pessoa vai procurar um local que também é uma igreja cristã, evangélica, que não vai pregar aqueles textos que bate contra. Que só vai pregar motivação, coisa boa, Deus é isso, é bom, é amor, 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 amor o tempo todo, e não fala nem no nome de Satanás mais. Irmãos, esses dias eu estava reparando. Esses dias. O missionário estava dando uma pregação, e ele falou assim: porque Satanás é ele que é o causador de mal, você tem que enfrentar aquele jeito do missionário. E eu estava vendo outros pastores. Foi algo que Deus colocou no meu coração e eu fui ver. Mas foram vários pastores. Vários. 40 minutos, 50 minutos pregando e não fala do diabo uma vez. Não fala de batalha uma vez. Parece que o diabo não existe. Parece que ele não existe mais. Parece que o mal vem porque a gente é mal e acabou, e o diabo, coitadinho dele. Eu louvo a Deus pela vida do missionário, irmãos. Esses anos todos na televisão, esses apertos todos que ele passa, a igreja passando aperto muitas vezes, mas ele nunca deixou de pregar a verdade. Nunca deixou de falar para você que o diabo é o causador de todo mal e a gente tem que enfrentá-lo. Nunca ele parou de falar isso. Eu louvo a Deus pela vida do missionário. Aí eu fui vendo outros. Cada pregação, e grita, e fala, e para. Aí cai todo mundo. Yeah! Parece até um ninja samurai. Uma hora pregando e não fala do diabo, não fala que o diabo é o causador de mal, que o diabo é que está fazendo isso, que tem que enfrentar, que tem que ser santo para entrar no céu. E eu fico pensando, irmão. Às vezes a pressão vem de dentro, mas olha para mim. Fala assim: o combatente aguenta a pressão. Eu ia falar aceita, mas está errado. O combatente aguenta a pressão. Você tem que aguentar a pressão. Seja de fora, seja de dentro. Você tem que aguentar a pressão. E essa pressão tende a aumentar, tá? Mas você tem que aguentar a pressão. Eu sou de Jesus. Então, se eu sou de Jesus, meu filho, não vai entrar cerveja aqui. Mas pai, desde que você entrou para essa igreja, isso é muito chato. Eu vou falar com esse pastor, que coisa chata. O que tem de mais fazer isso? Eu estou aqui, sou eu que vou beber, não é você, pai. Na minha casa não entra. Então não vou, então não vem. Mas é meu filho, pastor, coitadinho dele. E você é pai, coitadinho de você. Chega uma hora que é o filho que tem que pensar no pai, irmão. O pai tem que parar de pensar no filho, o filho pensar no pai. E na mãe também, né? Lógico, nos pais. Amém, irmãos? Chega uma hora que é só a gente querendo agradar eles, é só a gente querendo agradar eles e fazendo tudo o que eles querem.
E eles fazem tudo, e a gente só aceitando. Não, eles têm que parar e aceitar também. Esse é meu ponto de vista, a casa é minha. Como é que você não vai respeitar a minha casa? Como é que você vai fazer uma coisa na minha casa que eu digo que não é para fazer? Amém, irmãos? Você está entendendo o que eu quero dizer? Não estou colocando pai contra filho e filho contra pai. Não é isso. Mas Jesus falou isso uma vez, sabia? Você pensa que eu vim trazer paz? Eu vim trazer a espada, porque a partir de agora vai ter pai contra filho e filho contra pai. Foi Jesus que disse isso. E por que Jesus disse isso? Exatamente pelo que eu estou te pregando. Pelo que eu estou pregando para você hoje. O combatente, ele aguenta o rojão. Ele aguenta a pressão. Ele não vai ceder à pressão. Esse é um combatente. O Paulo era assim. Aí o Paulo vai falar uma coisa que nós gostamos muito de ouvir. É tão gostoso quando alguém fala isso para mim, irmão. Só que às vezes a pessoa fala isso para mim, mas só tirando do contexto. Aí você só ouve aquilo. Aí quando você ouve aqui, você ri. Você, que coisa linda. Meu papai é muito bom. Mas tem que contextualizar. Por que ele era isso? Por que nós somos isso? Tem que ver se somos de verdade. Olha o que ele vai falar depois aqui, ó. Então ele fala, né, vai ser lançado à morte, ele está entendendo que está o tempo da partida dele, está próximo. Aí ele fala no versículo 7, combati o bom combate, acabei a carreira. Oh, glória a Deus. A gente sempre tem coisas que a Bíblia fala isoladamente, que é muito bom de ouvir. Essa aqui é uma delas. Aí a pessoa fala assim, não, mas fulano, está no hospital, papai, vai morrer. Mas ele combateu o bom combate, ele guardou a fé, acabou a carreira dele. Opa! Combateu mesmo? Ele foi realmente um combatente? Ou você está falando só porque você entende essa frase está no seu coração? Ele era uma pessoa que cedia à pressão, que praticava coisas que não era para praticar, que aceitava coisas que não era para aceitar. Ontem eu estava no mercado, um mercadinho lá perto de casa com a minha esposa. Mercado pequeno, lotado. Já não gosto de mercado, é mais mercado pequeno e lotado. Mas é minha esposa amada, né? Então a gente vai. O que um amor não faz, né? E compramos, tinha que comprar, quando estava saindo, aquela fila enorme. E o pior, né, irmão? O pior é quando você vai comprar pouca coisa e vai enfrentar uma fila enorme com um monte de carrinho lotado. E você está lá com 20 coisinhas para comprar, 10, 15 só, e o carro está lotado. E pouca, é pequeno, então pouca caixa, né? Mas tudo bem. Entramos, eu estou lá na paz, louvando meu Deus. Aí eu cheguei estava assim, eu percebi que estava assim na minha frente um casal de idosos. Rapaz, você tinha que ver como é que o homem era simpático. O vovô. Ele brincava com todo mundo. É do meu tipo ele. É assim que eu gosto. Eu não gosto de ninguém enfesado não, de cara feia não. Cara feia para mim é fome. Eu não gosto de gente rindo, feliz, né? E ele era... E ele está brincando. Aí, de repente, caiu o negócio no chão. Aí ele veio, pegou. Era uma garrafinha, uma latinha de cerveja desse tamanho. E taipava. Aí ele falou para a mulher, ele ficou nervoso. Falou, acho que furou minha cerveja. Furou uma cerveja. Aí eu olhei assim, se tivesse furado, já tinha estourado, né? Porque é quente, né? Já tinha estourado. Mas eu fiquei quieto. Aí ele olhou para mim, essa é da boa. Aí eu falei assim, Senhor, eu não bebo há muito tempo, eu já larguei a bebida há muito tempo, não bebo mais não. Aí ele falou, mas essa aqui é a melhor que tem agora. Aí ele brincou comigo, eu ri, fez uma brincadeira, eu ri, aí ele parou de falar comigo, não sei se é porque eu disse que eu não bebia mais, ele deve ter sentido que tinha alguma coisa diferente ali. Aí virou, começou a brincar com a caixa, a senhora, e a mulher ria, e a avózinha dele ria, e ele ria, e eu fiquei olhando. Assim, um pouquinho atrás, né? Falei, meu Deus, olha que coisa séria. Esse homem aparentemente é um homem muito bom.
É aquele homem que você gosta de ter como vizinho, sabe? Prestativo, amoroso, brincalhão. Aquele homem, talvez, quando beba, pode dar problema, porque tem gente que é assim, mas quando bebe dá problema. Mas eu não sei. Mas assim, ali parecia ser excelente. E eu gostei dele, irmão. Mas eu pensei, Jesus, se ele ainda bebe, ele não é salvo. Se o Senhor voltar hoje, esse homem bom, amoroso, brincalhão, vai perder a salvação. Por causa de cerveja, por causa de vício, por causa de um monte de coisa. Mas como tem gente boa, irmãos. Como tem gente boa se perdendo. Não são gente más, não. Gente boa. Você tinha que ver, todo mundo ria com aquele coroa. O coroa sabia falar com as pessoas, tinha um jeitinho. Aquele jeitinho bonito, carinhoso, sabendo, sem abuso, sabe? Você vê que é uma pessoa boa, corretinha, boa. E eu fiquei assim, meu coração foi, Senhor, salva esse homem. Salva. Porque se esse homem morre hoje, de repente dá um ataque no coração e morre, está perdido. Tá não, pastor, ele é gente boa. Isso é religião. A religião diz, todo caminho leva a Deus. Quem já ouviu isso? Todo mundo já ouviu, né? A palavra de Deus fala assim, através de Jesus, eu sou o único caminho. Eu sou a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por esse caminho que sou eu. A palavra. Mas a religião fala assim, todo caminho leva a Deus. Não se preocupe, toma sua gelada, pode farrear, vai para lá, não precisa ficar na igreja. O dinheiro que você dá de dinheiro de oferta, compra de cerveja, compra da picanha do Lula, vai comprar lá o contrafilé, vai fazer churrasquinho, e vai. Eu falei, o presidente está amarrado. Esquece isso aí. É uma brincadeira. Foi ele mesmo que fez essa brincadeira, só estou brincando, tá? Tem nada contra ninguém não, está amarrado. Amém, irmãos? Por quê? Porque se todo caminho leva a Deus, por que eu tenho que ser santo? Se todo caminho leva a Deus, por que eu tenho que parar de beber, largar meus vícios? Se todo caminho que leva a Deus, então por que eu não posso mentir? Por que eu não posso ser normal como todo mundo? Porque para eles, nós somos os anormais. Certo? Eu parei para pôr gasolina no posto lá perto de casa. O rapaz já me conhece. E ele falou assim, olha, o senhor não sabe o que aconteceu aqui hoje. Aí eu pensei que tinha sido assaltado, alguma coisa grave. E ele falou assim, parou um homem aqui e botou gasolina, mandou encher o tanque, e ele encheu o tanque e só deu R$50. Ele olhou para mim e falou assim, ó, eu vou pagar R$50, mas tem alguma coisa errada. Que o meu tanque não estava vazio, não estava muito cheio. Por isso eu mandei completar. E eu conheço o meu carro. Aí eu falei assim, o carro dele era novo? Ele falou, novo, não deve ser problema na bomba não, o carro dele é novo. Aí ele disse que o cara falou assim, ó, faz o seguinte, quando for fechar o caixa, vê o valor, se tiver faltando alguma coisa, e fala comigo que eu vou passar aqui amanhã. Porque se estiver faltando aí 100, R$150, eu vou te dar. Porque vai ser meu. Porque tem alguma coisa errada aqui. O homem estava, sabe, ele estava doido por causa disso. Ele falou, eu nunca vi uma coisa dessa. Senhor, eu nunca vi uma coisa dessa. Como é que pode? Eu podia mentir para ele amanhã e ele me dá R$150. Simples assim. Mas eu nunca vi uma pessoa fazer uma coisa dessa. Outro teria ido embora, teria falado nada. E eu deixei ele falar, espantado pra caramba. Depois que terminou, eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa. Eu te garanto que esse homem é um servo de Deus. Aí ele parou, me olhou assim. Ele é um servo de Deus. Porque o servo de Deus faz isso. O servo de Deus age assim. Um combatente, servo de Deus faz isso. Se ele sabe que ele está, ele não vai conseguir. Entende a diferença? Mas nós é que somos os loucos. Nós é que somos os anormais. Aí no final ele falou assim, tá certo. Na verdade isso tinha que ser normal para todo mundo. Eu falei, exatamente isso aí. Isso tinha que ser normal para todo mundo. Mas nem todo mundo age assim, você sabe. Deu para entender, sim ou não? O Paulo, aqui, ele está dizendo que ele combateu um bom combate, acabou a carreira e guardou a fé, mas ele realmente foi um combatente. Não é boca para fora isso aqui não. Não é conversa
da carochinha não, né? Papa boi dormir não. Ele realmente combateu um bom combate. Ele começa, quando ele aceita Jesus, naquele caminho de Damasco, ele começa a alterar toda a vida dele. A cultura que ele tinha foi toda alterada. Os costumes que ele tinha, todos alterados. Tudo readequado para servir a Cristo agora. Ele mudou a vida dele completamente. Quem andava com ele não andava mais com ele. Não andava mais com ele. Não tinha mais compatibilidade entre ele, que agora era luz, e as trevas com quem ele andava. Não tinha mais compatibilidade. Isso não é mais para mim. E ele mudou completamente o seu comportamento. Ele mudou os lugares que ele frequentava. Ele mudou as pessoas que ele andava. Ele mudou as práticas que ele tinha. Ele mudou completamente. Ele realmente se tornou um combatente. Um combatente se opõe àquilo que é contra o Senhor. Isso é um combatente. Se opõe. Ele resiste. Amém, irmãos? Vamos aqui em Romanos, no capítulo 8. Aqui tem outra coisa que ele fala, que todo mundo costuma falar. Mas aqui eu quero que você veja mais exatamente como ele se tornou um combatente, como ele agia, como um combatente tem que agir. A gente está na reta final, irmão. Se você quer a bênção de Deus, aprenda a ser um combatente, uma combatente. Reta final do mês, eu creio que até dezembro tem muita coisa grande para acontecer no nosso meio aí. Em nome de Jesus. Você que tem bênção para conquistar e está rogando a Deus. Por esses dias aí, de repente você vai me procurar e falar: pastor, saiu. Pastor, consegui. Em nome de Jesus. Romanos 8. Como que o Paulo agia como combatente? Vamos lá. É muito fácil falar que é guerreiro de Jesus. Vamos lá. 35. Ele fala assim, ó: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? O combatente passa por tribulação e não larga Jesus de jeito nenhum. Eu estou lendo Romanos 8, versículo 35. Quem vai me separar do amor de Cristo? Ele está perguntando. A tribulação? De jeito nenhum. Eu vou enfrentar todas as minhas tribulações, mas eu não vou largar Jesus. Isso é um combatente. Uma pessoa que faz guerra. Faz guerra com o diabo. Eu não vou largar. Não adianta. Pode levantar a tribulação e eu vou vencer e eu não vou largar Jesus. E ele fala, ou a angústia. Quantos de nós já enfrentaram tribulações e angústias, irmãos? Alguns aqui talvez estejam enfrentando ainda. Mas quantos que nós conhecemos que enfrentaram tribulações e angústias, talvez até menores do que essas que você enfrenta, e já estão fora de Jesus? E rapidamente largaram Jesus. Não eram combatentes. Não eram combatentes. Talvez tenha chegado um dia a ser guerreiro, mas não eram combatentes. E quando vê a tribulação e a angústia, abandonaram Jesus. Culparam a Deus, culparam a igreja, abandonaram a igreja, abandonaram Jesus Cristo, e hoje alguns já estão no mundo. É muito triste para mim, pregador, ver uma pessoa que estava na igreja há tanto tempo e de repente ver a pessoa agora de novo bebendo até cair. É muito triste para a gente, irmão. Eu acho que todos os pregadores devem sentir o que eu sinto, porque dá tristeza. Se dá tristeza só olhar um homem, porque eu vi que o homem era bom e simpatizei com ele, vi que ele era uma pessoa boa, uma pessoa de bom coração, uma pessoa que sabia ali tratar as pessoas com educação e alegre para cima, do jeito que eu gosto. Só em vê-lo e saber que ele não é salvo, já me dói o coração. Imagina uma pessoa já salva que abandona. Por quê? Por causa de tribulação. O Paulo, olha como é que se comporta um combatente. O que vai me tirar do amor de Deus? O que vai me afastar dele, me separar dele? A tribulação? Eu entrei na faculdade, estou enfrentando tribulação porque eu sou crente. Isso vai te separar de Deus? Você vai poder passar a fazer o que eles fazem? O que eles dizem para fazer? Não, você vai continuar na sua fé e Deus vai te honrar. Amém, irmãos?
mudei para uma outra rua e ali tem vários amigos, e a parte desses amigos não tem nada a ver com meus amigos do trabalho, não tem nada a ver com isso, eu fico até quieto na minha e já estou começando a achar que eu é que sou exagerado mesmo. Não! Você está seguindo a palavra, você não é exagerado não. Você é combatente. Não comece a aceitar que o que eles dizem é correto. Seja amigo. Seja educado. Trate as pessoas muito bem, mas não faz o que eles fazem, irmãos. Não aceite que aquilo é normal só para você ter amizades, só para ter uma porta aberta para você. Não se corrompa. Não adultere. Um adultério espiritual. Amém, Jesus? Isso é adultério espiritual, né? A pessoa está traindo porque quer ser aceito ali, então ela começa a aceitar as práticas, os costumes, para também se encaixar. Isso é um adultério espiritual. Está dando para entender até aqui, sim ou não? Então, por que o apóstolo Paulo era um combatente, combateu um bom combate, acabou a carreira e guardou a fé? Porque nada separava o apóstolo Paulo do Senhor. O que me separará do amor de Cristo? Tribulação? Angústia? Ele fala, ou a perseguição? Ele foi perseguido muitas vezes. E lá em Timóteo, ele já está entendendo que ele vai morrer. Nessas perseguições finais, ele vai morrer. Em alguma dessas perseguições, vão arrancar a cabeça dele fora. E aconteceu realmente. E ele continuou na presença de Jesus. Isso é um combatente. Entende? O que me separará do amor de Deus? A fome? Não. Está com fome, Jesus? Jesus é o pão da vida, irmãos. Fala com ele, Jesus, eu estou com fome. Me dá de comer. Ah, pastor, quando o estômago ronca, aí não adianta ficar me dando palavra, não. Olha, eu concordo que um bom prato de comida, um arrozinho, feijão, uma costela com agrião e batata. Ixi, eu comi ontem isso, tá? Ontem foi um dia. Valeu a pena ficar na fila do mercadinho lotado. Amém, irmãos? Comi muito bem feito. Eu concordo que é bom. Mas Jesus ficou 40 dias, 40 noites sem comer nada. Só depois disso que ele teve fome. Deus o alimentou. Irmãos, você acha mesmo que Deus vai deixar você sem o seu pão de cada dia? Pode ser que ele não te dê uma costela com batata e agrião. Mas você vai ter seu feijão e seu arroz. Você vai ter o seu pão para esquentar e comer. Fome você não vai passar. E ainda que passasse, um combatente não era para largar Jesus e começar a olhar para o céu e amaldiçoar o céu. E amaldiçoar a Deus. Aê, Deus, e os meus dízimos, e as minhas ofertas. Agora olha aqui, não tem nem o que comer. É assim, é? Ah, que desrespeito. Falta de temor. E ainda acha que Deus tem obrigação de abençoar. Essa pessoa não é combatente. A qualquer momento ela vai se afastar da igreja. A qualquer momento algo grave vai acontecer e ela vai se separar do amor de Cristo. Vai acontecer a qualquer momento. O Paulo, ele falou, eu combati um bom combate, eu fui um bom combatente. Fui até o fim e guardei minha carreira. Guardei a minha fé. Terminei minha carreira e guardei minha fé. Mas por que ele fez? Foi porque nada separava o Paulo de Jesus Cristo. Nada. Nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem fome. E ele fala, ou a nudez, nem nudez. Nem ter o que vestir. E às vezes a nudez não é só a questão do corpo. A questão de nudez aqui também fala de abandono, de estar sozinho, de não ter nada, de não ter ninguém para te ajudar na hora que você precisa, de ter sua vida toda exposta e não ter ninguém para te amparar. Isso também é uma nudez. E ele fala, isso não vai me separar do amor de Deus. Eu posso ficar sozinho, pode ficar todos contra mim, mas eu não vou largar Jesus.
Ele realmente era um combatente. Ele realmente combateu um bom combate. Ele não era igual muitos de nós que vivem chorando e reclamando, e reclamando, e reclamando, e reclamando, e fazendo o que o diabo gosta. Não, ele permaneceu. E ele fala, ou perigo, quantas vezes ele passou por perigo? Naufrágio, mordido por serpente venenosa. Quantas vezes ele enfrentou perigos? Ou a espada. Nada, irmão, separava o apóstolo Paulo. E ele fala assim, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Então ele entendia que ele era entregue à morte todo dia e ele não largava Jesus por isso. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. É assim que viam eles naquela época. A gente também hoje, tá? Muitos lugares hoje também, o pessoal vê cristão como ovelha para o matadouro. Se é cristão, se serve a Deus único, tem que morrer. Muitos lugares pensam assim, tá? Ainda. E não pense que aqui no Brasil não existe isso não, que também existe esse pensamento na vida de muita gente, tá bom? Aí, olha o que ele fala no 37. Todo mundo gosta de ouvir isso, né? Mas, em todas estas coisas, somos o quê? Fala assim, mais que vencedores. Amém? Em Cristo Jesus que nos amou. Por aquele que nos amou, melhor dizendo. Né? Quem já ouviu isso aí? Passou? Eu estava passando por uma luta, uma guerra, fui falar com o irmão falou assim, não, irmã, você é mais que vencedora. Quem já ouviu isso? Você foi falar com a pessoa falou, não, irmão, você é mais que vencedor. Vamos ficar firmes, você é mais que vencedor. Já ouviu isso? O mais que vencedor aqui é o combatente, que passa por perigo, por nudez, por fome, por tribulação, por angústia, e não larga Jesus. É esse que é mais que vencedor. Então você receber essa palavra é muito bom. Ser mais que vencedor. É uma palavra que está pronta na nossa boca. Está pronta. Pronta. Está passando por mais que vencedor, irmã? O que é isso? Você não vai perder, não. Aí a pessoa perde. Mas por quê? Porque qualquer coisa que acontece, a pessoa reclama, murmura, negativa, pessimista. E começa a se afastar da palavra de Deus. Qualquer situação que acontece, a pessoa então começa a querer ser igual aos outros. E deixando de ser igual a Cristo. Entende? Que há uma diferença muito grande entre ser guerreiro e ser combatente. O combatente ele se opõe, ele é firme, ele diz não. Por que não? Porque a Bíblia diz que não. Ah, então você quer? Eu quero. Então vem, não. Ah, mas você não quer? Quero. Então vem, não. Mas por que não se você quer? Porque não é a minha vontade, é a vontade daquele que vive em mim. Nada vai me separar do amor de Deus. Esse é que a Bíblia fala que é mais que vencedor. Então é muito bom ouvir falar, né? Não, irmão, o que é isso? Você é mais que vencedor, irmão. Ah, eu sou mais que vencedor. Então, glória a Deus. Vou lá na esquina agora fumar meu cigarrinho, depois eu volto. Eu sou mais que vencedor. Não é não, irmão. Não é não. Você está sendo derrotado. Dominado. O diabo dominou. E a pessoa acha que é mais que vencedora porque alguém falou que ele é mais que vencedor. Está escrito que você é mais que vencedor. Está escrito que é mais que vencedor aqueles que não deixam o amor de Cristo se separar da vida dele por nada. Nada. Amém? Nem tribulação, nem angústia, nem nudez, nem perigo, nem espada, nada separava o Paulo do amor de Deus. Ele passou por tudo isso e mais. E mais. E ele continuou sendo o apóstolo Paulo. Agora ele vai chegar no final da vida, ele sente que está chegando no final, ele sente que vai ser levado para morrer, ou queimado, ou crucificado, ou com a cabeça decepada, ou enforcado, ou queimado em praça pública. Ele sente que vai chegar a hora dele, e ele está tranquilo, irmão. Ele está tranquilo, ele falou, vai chegar, eu estou chegando no final da minha vida, fique em paz. Eu entrei nessa guerra,
guardei a minha fé e eu vou chegar no final com a minha fé guardada, eu combati o bom combate, está tranquilo, está chegando a minha hora. E está avisando para a igreja, para o povo que gostava dele lá. Está chegando a minha hora, está tranquilo. Não era infarto, não. Não era que ele estava doente, não. Era que ele ia morrer por causa de Jesus Cristo. E ele entendeu que ia morrer por causa de Jesus Cristo. E ele está avisando, fique em paz, eu guardei minha fé. Irmãos, a gente tem muito que aprender ainda. E muito que se apegar a Jesus Cristo ainda. Porque vem dias bons, mas também vem dias maus. Entende? É por isso que eu amo o missionário. Esses anos todos ele continua mostrando quem é o causador do seu mal. É o diabo. Ele não fica com conversa fiada e pregando só coisa boa, como se você não tivesse luta na vida. Amém, irmãos? Tem uma outra pessoa que vai ensinar para a gente bem o que é combater um bom combate, o que é ser um combatente. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Eu estou falando de um jovem aqui. Olha como é que esse jovem sabia combater. Era combatente. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Eu estou falando do Davi, tá? Bom, o Davi, quando ele era jovem, ele era o quê, irmãos? O que ele era quando ele era jovem ainda? Pastor de ovelhas. A experiência dele era pastorear as ovelhas. Aí, os irmãos eram guerreiros. Um dia, ele vai levar um alimento para os irmãos. Israel está em guerra com os filisteus. Os filisteus preparam um guerreiro. Qual é o nome dele? Golias, o gigantão. O homem que batia com a cabeça nesse teto, de tão grande que era. Se tivesse aqui em cima, pelo menos, né? Aí embaixo não chegaria a bater, mas chegaria perto. Talvez se levantasse a mão, batesse. Esse homem, ele faz um desafio para Israel, por todo o exército de Israel. E ele fala, nós vamos guerrear, manda um guerreiro aqui. Se eu perder, os filisteus então se tornam escravos de vocês. Mas se eu ganhar, Israel é nosso escravo. Esse era o desafio. Você foi? Nem eu. Não foi nenhum guerreiro. Inclusive os irmãos do Davi ficaram com medo também. Porque os irmãos do Davi estavam lá. O próprio rei Saul amedrontou. Todo mundo com medo. E o Davi vai. Fedorento da ovelha, dos carneirinhos lá, foi lá levar comigo. Chegou lá, ele viu. E ele falou, quem é esse incircunciso? Para fazer uma coisa dessa. O que está acontecendo aqui? Aí um dos guerreiros falou para ele assim, ele fez isso, mas o rei Saul disse que quem guerrear com ele e vencer, vai ter a mão da filha dele em casamento e vai isentar a família de impostos. Aí o Davi, eu vou falar com o rei. Eu quero guerrear contra ele. O Davi, todo magricelo, fedendo a ovelha, foi lá falar com o rei. Irmãos, cuidado com quem você fala, tá? A nossa luta agora é espiritual, não é mais com espada. E nem todo mundo entende a sua luta espiritual. Tem gente que vai acabar, arrasar com a sua fé se você for falar com ela. Não é para falar, é só para orar. Tem pessoas que não vai somar com você. Não vai. Olha só, aqui a gente vai aprender no versículo 32. O que é ser um combatente. Não apenas um guerreiro, né? E Davi disse a Saul, versículo 32. O Davi já está diante do Saul. E Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. O Davi já chegou com o pé na porta, né? E aí, rei Saul, tudo bem?
Tá meio brabo aqui, que negócio desse Golias aí, querendo acabar com a... Calma, eu estou aqui. Não desfaleça o seu coração, o coração de ninguém, porque esse gigante vai saber com quem ele está lidando, com quantos paus se faz uma canoa, porque agora está aqui o Davi. Era um menino de 17 anos, magrinho, irmão. Fedorento de ovelha, sem espada na mão, sem nada. E olha como é que ele chega. Olha o combatente, como é que é ousado, né? Não desfaleça o coração. Eu estou aqui. O Saul até riu. Versículo 33. Porém o Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço. Você é só uma criança, Davi, está de brincadeira? E ele, um homem de guerra desde a sua mocidade. Cuidado com quem você fala. Muita gente para dizer não. Muita gente. Eu vou abrir minha empresa. Olha, a época está complicada. Pronto. Quanto que a época não teve complicada no Brasil, irmão? Você vai esperar descomplicar para abrir, fazer o que Deus mandou você fazer? Deus mandou? Mandou, pastor. Então vai. Vai igual o Davi, mete o pé na porta, é você e Deus contigo. E hoje você vai abrir daqui a pouco vai abrir até uma filial. Entendeu? E vai abençoar um monte de gente. Cuidado com quem você fala, irmão, porque tem gente que vai sempre falar para você: não, é complicado, olha, é difícil. Tudo é complicado, tudo é difícil, irmão. Ou a gente é raçudo, ou a coisa não anda. É assim ou não é? Vai mole para ver. Está cheio de gigante Golias por aí, irmão. E cheio de Saul também. Para dizer para você: não, no seu caso não dá. Para você não dá. Para você é complicado. O Davi chegou cheio de fé, com a fé lá em cima. Não desfaleça o seu coração não, rei. Eu vou lá e vou fazer isso, vou fazer acontecer, vou te livrar desse gigante. E ele fala assim: não, você não pode. Estou cheio de guerreiro lá, experimentado, fortão, altão. O próprio Saul era forte, ele era altão, forte. A Bíblia fala do corpo do Saul. Diz que ele era altão, fortão. A gente não vai, você vai. Mas aí tem uma diferença muito grande entre guerreiro e combatente. Eu comecei falando isso com você. Comecei ou não comecei? Tem uma diferença entre guerreiro e combatente. O guerreiro faz parte de um exército e até recebe para aquilo. O combatente tem um propósito. Fala assim: propósito. Tem que ter um propósito. Tem que ter uma motivação correta para você decidir fazer aquilo. Você não pode entrar no talvez, vamos ver se dá certo. Não, vai dar certo. Eu tenho motivação, eu tenho propósito, eu sei o que eu estou fazendo. Amém, irmãos? Aí o mundo vai contra você e você fica firme com Jesus e Jesus faz você virar a mesa e todo mundo fica boquiaberto e louva a Deus no final. Você quer fazer as pessoas em sua volta louvar a Deus? Então tenha um propósito. Tenha motivação para fazer o que você vai fazer. O Davi não aceitou não, irmãos. O Davi não aceitou aquela palavra não. No 34 diz assim, ó: então disse o Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria e o livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, o leão sempre quer, o diabo sempre querendo se levantar contra você, né? E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão, como também o urso. Assim será este incircunciso filisteu, como um deles, igual o urso, igual o leão. Porquanto, o que ele fez? Afrontou quem? Não, fala de novo, deixa eu ver. Quem que ele afrontou? Eu ouvi alguma pessoa aí falar o exército do Deus vivo? Hã? Os. O Davi estava motivado, porque ele não queria salvar os irmãos, o exército humano. Aquele homem não estava afrontando só o exército que estava lá, não, e o rei Saul. Aquele homem estava afrontando Deus e o exército do Senhor.
E Davi não aceitou. Isso é combatente. Isso é combatente. Ele tinha um propósito. Qual era o propósito então? Honrar o Deus dele. Você quer ficar rico? Fique, mas é para honrar o seu Deus, não é para honrar o seu bolso. Aí você fica rico. Aí Deus te enriquece. Nós não temos propósito. Nós queremos ser porque queremos ser. Eu quero ter um carro porque o irmão tem um carro. Não tem propósito nenhum. Não tem propósito nenhum. Não tem firmeza nenhuma. Eu só quero, por quê? Porque eu quero melhorar a minha vida e dar comer de melhor para a minha família. É só isso. E as almas que estão se perdendo? Você não vai ganhá-las com o seu dinheiro, não? Você não vai ajudar a obra de Deus, não? Você não vai fazer alguma coisa? E se o diabo está colocando aquela pessoa doente, você vai orar por ela por quê? Eu quero ela com saúde, porque eu amo ela, pastor. Então eu quero ela com saúde. É legal. Mas o nome de Jesus vai ser glorificado com a cura dela? Eu falei para vocês já de um caso que aconteceu comigo. Eu era pastor em Nova Friburgo. A minha tia me ligou. Meu tio estava doente, internado, era câncer. Eu falei, eu vou orar, Deus vai tirar ele daí. Mas a senhora depois vai na primeira igreja que tiver mais perto da sua casa e dá o testemunho. E ela falou, tem uma igreja batista aqui em frente, pode ser lá? Eu falei, pode. Não tem problema, não precisa ser na minha igreja, pode ser na igreja batista. Mas vai lá e dá o testemunho do que Jesus fez na vida dele. Tá bom, meu sobrinho, então ora. Eu orei. Era um frio naquela época, eu estava no escritório com luva, com tudo. Eu fiz a oração na hora. Meu tio saiu do hospital. Ele melhorou, voltou para casa. Passou um tempo e eu falei assim, tia, vocês foram ali na Batista, testemunhar dentro da Batista lá o que Deus fez? Sabe como é que é? Meio complicado. Mas quando precisou da oração não estava complicado. Quando eu falei, prometeu que faria. A culpa não foi minha, a família dele toda é dessa religião assim, assim, assim. Então eles já alugaram um ônibus, foram para tal lugar e deram a glória para outra entidade. Que coisa séria, irmãos. Os anos passaram, eu vim ser pastor na freguesia, um domingo, batismo. Eu ia batizar, recebi a ligação. Seu tio está no hospital e quer falar com você. Meu tio querendo falar comigo. E tem que ser agora. E eu falei, meu Deus do céu. Chamei o meu pastor auxiliar. Falei, irmão, tu vai batizar. Eu não vou poder batizar. Eu tenho que terminar essa reunião e vou ter que correr lá para o outro lado da poça, lá em Niterói, para poder visitá-lo. Fui. Cheguei lá para visitá-lo e estava deitado no quarto, lá no hospital. E eu cheguei perto dele e falei, tio, estou aqui. E ele falou, se eu queria falar comigo, ele falou, sim. Ontem à noite, eu estava no hospital, e de repente eu abri os olhos e vi um monte de gente de branco entrando. E cercaram a minha cama. A princípio achei que eram os médicos. Pensei, aconteceu alguma coisa. Mas depois olhando eu vi que não eram os médicos. Eram pessoas que serviam na religião que eu servia, nas entidades. Ele falou, não estou falando aqui para evitar. E eu vi que era eles. E eu, na hora, não me senti bem. A coisa pesada. Aí ele falou que, de repente, apareceu um homem, Ele falou que era branco e brilhava tanto que não dava para ver o rosto. E diz que esse era mais alto que os outros. E ele entra e para assim na cabeceira no pé da cama, né? E quando ele para no pé da cama, os outros todos viram fumaça e desaparecem. Fica só ele lá. E ele disse que esse homem, ele falou que viu. Ele falou, sobrinho, eu vi. Isso aconteceu aqui. Ele falou que esse homem se curvou para ele assim, grandão, né? Brilhando. E falou assim, você está do lado errado. Seu lugar é comigo. Chama o meu servo que ele tem uma palavra para você. Quando ele falou, chama o meu servo que ele tem uma palavra para você, eu sabia que era você. Na hora eu entendi. E eu mandei te chamar. E eu falei, tio,
Jesus quer o senhor do lado dele. O senhor agora abre mão de todas as entidades que o senhor serviu e aceita Jesus como Salvador? E ele, chorando, disse: aceito. Eu perdi o único batismo que eu não fiz no meu ministério até hoje, foi esse. Único. Nunca deixei de fazer um batismo. Esse foi o único. Mas valeu a pena. Ganhei meu tio para Jesus, uma semana depois Jesus recolheu ele. Uma semana só depois, Jesus recolheu ele. Salvo, eu vou me encontrar com ele lá no céu. Amém, irmãos? Eu tenho que saber qual é o propósito da minha vida. O Davi, ele sabia que ia vencer o gigante, né? Não é só porque ele queria a mão da filha do rei para casar. Não é só porque ele queria o pai sendo abençoado. Você não tem que orar por uma pessoa ser curada só porque você está vendo quem você ama sofrendo, coitado. Sim, mas aquela cura tem que ser para a glória de Deus. Ali está tendo uma guerra tremenda. O diabo está afrontando o exército de Deus vivo com aquela enfermidade. E você tem que entender qual é o gigante que você está enfrentando ali. Entende? Essa é a visão espiritual. E se você tem essa visão espiritual, então não é só curar uma pessoa para vê-la feliz. Não, é curar uma pessoa para a glória de Deus, para que o diabo não afronte mais o seu Deus. Porque é o seu Deus que está sendo afrontado. Ele fala os exércitos. Quem é ele para afrontar os exércitos do Deus vivo? Eu vou lá e vou vencer, porque Deus é comigo. O exército do meu Deus não pode ser afrontado. Vocês estão com medo, não sei porquê. Mas eu vou lá do jeito que eu sou, pequeno do jeito que eu sou. Eu pegava o leão pela barba e destruía o leão. O urso, a mesma coisa. Onde que uma pessoa tem poder para fazer isso, se não for no poder de Deus? Fala para mim. Você quer que eu te leve lá no zoológico? Você fazer um teste? Você que acha que é forte? Eu boto você lá com o leão para fazer um teste. Aí vamos ver, né? Não tem como, irmãos. Ali foi o poder de Deus que entrava. Por quê? Porque o Davi tinha essa visão. Tudo que eu estou fazendo é para glorificar o meu Deus. É para não permitir, eu não permito, é isso que ele estava dizendo, eu não permito que o diabo afronte o meu Deus. Não, o meu Deus ele não vai afrontar, eu não vou aceitar. Toda vez que você reclamou, porque Deus não fez o que você quis, você deixou o diabo afrontar o seu Deus. Para pensar nisso. E nunca mais reclame. Pensa nisso, agora, e nunca mais reclame. Quando você enfrentar suas tribulações, suas angústias, o Paulo falava, ninguém vai me separar do amor de Deus. Ele não reclamava, ele não deixava o diabo afrontar o Deus dele. O pensamento é igual ao do Davi. É igual ao do Davi. Por isso que o Davi enfrentou o gigante e ganhou. Dizem que o Davi matou o gigante com uma pedra, não é isso? Mas não foi com uma pedra, isso é mentira. Com uma pedra, ele só acertou e desmaiou o bicho. A guerra com Jesus vai ser vencida, irmão. Pode ficar em paz. Depois que ele mata o gigante, ele sobe em cima, entendeu? Deita aqui para subir em cima de você. Não, brincadeira, brincadeira. Brincadeira, ele vinha. É bom tratar com servo, né, irmão? É bom tratar com servo. Ele vinha. Calma, você é vindo. É brincadeira. Mas ele desmaia o gigante. A Bíblia fala que ele sobe em cima do gigante, pega a espada que devia ser, né, enorme e corta a cabeça do gigante. Porque, irmão, serpente se pega pela cabeça, não é pelo rabo. Você sabe disso. Tem coisas que você não cortou totalmente ainda. E é por isso que de vez em quando você está sendo pego. Tem que tirar a cabeça fora. Entendeu? É por isso que de vez em quando o diabo está voltando. Você não cortou a cabeça. Seu propósito tem que ser esse. O Davi está dizendo, eu tenho um propósito. Eu quero honrar o meu Deus. Esse homem não está afrontando o rei Saul, somente o seu exército. Os meus irmãos, não. Ele está afrontando o exército do nosso Deus, eu não permito isso. Se o Senhor permite, tudo bem, mas eu não permito. Aí ele deixa ele ir. Se você for lembrar, ele até coloca a armadura nele e ele não aceita. Coisa de homem. E ele vai com uma pedra e depois mata o bicho com a espada dele mesmo. Amém?